Como pobre camponês, muitas foram as vezes que mal conseguiste alimentar a tua família. Sabias que a falta de fertilização era um dos maiores problemas da agricultura? E para alimentar a população toda, era preciso tornar as produções mais ricas em nutrientes e aumentar as quantidades. Tiveste a fazer algumas experiências, mas lá surgiu a ideia de fazer a rotação das culturas, sendo que assim se alternava os cultivos para me permitir a regeneração dos nutrientes do solo de um ano para o outro. Chamaste-lhe rotação trienal, ou repouso do solo, pois o campo de cultivo era dividido em três, plantando culturas com requisitos diferentes em cada um, alternando entre si. Decidiste que no primeiro ano do ciclo, o campo número 1 era dedicado aos cereais de inverno, como o trigo. O campo número 2 era dedicado aos cereais de primavera, como a cevada e a aveia. E por fim, o último campo era deixado em repouso, ou pouso, e podia servir para o pasto dos animais que fertilizavam o solo com os seus excrementos. No ano seguinte, invertia-se as posições dos cultivos, um sistema que usava-se de 3 em 3 anos. Assim, aproveitava-se a diversidade de nutrientes do solo, eliminado o tempo de pouso sem qualquer cultivo. E sabes que mais? Esta técnica ainda é usada atualmente. Mas além de técnicas para ajudar na agricultura, precisavas também de ferramentas. Em conversa com os teus compadres, ouviste falar da coleira e da charrua. A primeira era usada para puxar os animais no campo, mais concretamente os de grande porte, como o cavalo. Composta pelo um colar rígido que distribuía a carga pelos ossos do peito e das omoplatas do animal, pelo que não o sufocava. Já as charruas era semelhante ao arado, mas perfurava mais profundamente a terra e era mais duradoura, já que se usava ferro na sua composição. Foi considerado um dos avanços tecnológicos mais importantes daquela altura. Com isto, houve um grande aumento na produção. Nesta época, eram puxados diretamente pelos camponeses. Na atualidade, as charruas mais potentes são puxadas por tratores. Já viste? Se tivesses nascido uns séculos mais tarde, poupavas imensas costas. Mas mesmo assim, há algo que não pode escapar, por mais invenções que surjam: a morte. No século XIV, a peste negra alastrou a Europa, provocando uma das maiores quedas populacionais da história do continente europeu. Durante este período, as cidades tinham apenas alguns médicos com estudos ou instrumentos para tratar os doentes. No século XVII, os médicos da peste protegiam-se com uma máscara feita de couro, de ponta semelhante ao bico de uma ave. Esta continha ervas aromáticas para ajudar a suportar o odor dos cadáveres e prevenir o contágio. Nesta altura, acreditava-se que a doença era transmitida pelo ar. Devido à falta de mão de obra, tinhas de trabalhar ainda mais e receber menos. Por isso, a maioria dos teus conhecidos deixou os campos e foi para as cidades, em busca de uma vida melhor, tentando fugir da peste. O teu destino foi diferente. Ficaste para trás e submeteste à doença. Termina aqui a tua aventura. Obrigada por nos teres acompanhado até aqui. Agora que chegaste ao fim desta aventura pela Idade Média, podes voltar ao teu tempo ou regressar e começar de novo. As escolhas são tuas, mas não te esqueças que há sempre consequências. Como talvez tenhas visto, detalhes que na altura podiam parecer quase insignificantes acabaram por ter um grande impacto no futuro. Sem algumas das inovações que ocorreram, sem as invenções e os avanços que foram feitos, provavelmente não estaríamos no ponto em que estamos a nível de tecnologia. Se esta foi a tua primeira vez, deves querer tentar pelo menos outro caminho, explorar melhor as influências que marcaram esta época e compreender como serviram de suporte para o trabalho de alguns dos maiores pensadores da história. Já percorreste todos os caminhos? Então, esperamos que te tenhas divertido. Até à próxima!